Dia 16/7, venho trazer mais uma análise do índice para vocês, entender um pouco mais dessa queda, desses movimentos, visto que foi uma queda bem complexa, bem difícil de interpretar, porém com a análise de Elliott se torna muito mais fácil. Temos que tinha a expectativa de uma onda A, visto que terminamos um ciclo de impulsão que eu havia comentado na análise anterior, portanto vamos cair em correção. Essa correção não é fácil porque ela é contra a tendência, muitas vezes ela é uma correção bem expressiva, mas como o nosso índice ainda está forte, foi uma correção mais difícil. Essa onda 5 foi uma onda 5 frustrada, então ela vem acompanhada de divergência de IFR. Sempre vem acompanhada de divergência de IFR. O que eu quero dizer com isso? Nem que seja pequena a nossa divergência, topo da onda 3 com topo da onda 5, no preço temos topos em fechamento levemente mais altos, existem a divergência. A nossa onda A, ela vem em padrão zigue-zague 535. Então temos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 aqui em flat, para cair em onda 5. Chegamos na onda B, executamos um triângulo de alargamento para cair em onda 1, onda 2, onda 3, aqui nesse comportamento aqui para baixo, onda 4 e 5. Muito difícil de pegar porque o preço ele foi fazendo alargamento, ó, temos um alargamento aqui embaixo, temos um alargamento aqui em cima. E no início do dia também rompemos topo falso aqui, ó, ficamos laterais, então foi um dia bem complexo. Quando você tem a análise de Elliott junto com o Price Action, junto com até mesmo indicadores que eu tenho aqui na tela, como por exemplo a minha média móvel de 200 períodos e o meu VWAP, que é outra média móvel ponderada pelo volume, tudo se torna mais claro, né? Então você tem que o preço ele abre já em onda 4, porque executamos uma onda 3 em gap, ó. E aí você vai aguardar uma retração da onda 4. A primeira retração vem aqui, se você pegou essa operação no início da manhã, é para zerar já no ponto zero, que seria o nosso 100%. E aí você percebe que está dentro de um padrão flat, porque o preço não perdeu o fundo anterior, né? Não perdemos nem o pavio, fizemos mínimas exatamente iguais. E o preço vem visitar a região de 50%, deixa esse padrão aqui de doji, perde a mínima. Se você não vendeu aqui esse candle aqui, esse conjunto de 3 candles, é conhecido como estrela da noite, né? Evening Star. Então, a perca da mínima aqui desse padrão de candle que está fechando abaixo da região de VWAP, nos leva a acreditar que vamos vir testar média de 200 períodos, com região de menos 11,8. Então, essa era a região de saída do preço. E aí o nosso VWAP ele se torna a nossa resistência e a nossa média se torna o nosso suporte. Perceba que a média de 200 períodos ela já foi testada uma vez. Portanto, se você viu que o preço testou o VWAP e não conseguiu perpetuar alta acima dele e fez esse fechamento aqui abaixo, não é para ter medo da média de 200 dessa vez, porque ela já foi testada e não foi capaz de injetar o preço para cima, lá para as regiões de fechamento de gap. Então é para vir buscar novos patamares abaixo da média de 200 períodos. Quando você percebe o preço perdendo a mínima desse candle aqui, ó, que fez fechamento abaixo da de 200 períodos, é muito perigoso entrar na venda aqui, porque o movimento ele já foi, né, e a média de 200 períodos é relevante o suficiente para fazer um pullback, o preço voltar e fazer um pullback, e exatamente onde se encontra o nosso VWAP e a nossa média de 200 períodos era uma região relevante para o preço para participar novamente da venda, né? E qual seria o alvo aqui dessa venda? A gente tem um triângulo de alargamento, quando perdemos a mínima que estava segurando o preço, é o nosso alvo aqui que viemos buscar, né? Então, olha onde o preço para. Nessa região exatamente era a região de saída. Se você voltar no passado, temos uma região de suporte. Olha as informações se unificando, isso é muito importante. Outra situação importante é que a nossa onda A, por ela ter vindo até esse patamar aqui, ó, e executamos uma onda B em triângulo, temos um Fibonacci dentro da proporção da nossa onda A, do 0 ao 100%. Vou pegar em corpo de candle, que é mais conservador para esse tipo de movimento, visto que a nossa queda está
cheia de ruídos, tá? Então o nosso Fibo aqui da onda A, ele é relevante para quando iniciamos a nossa onda C, que foi exatamente aqui no toque do nosso VWAP. O primeiro alvo em onda C é o 61,8 da onda A, e ele veio completar. Muito difícil, fez um alargamento aqui. Inclusive eu fiz um vídeo que eu peguei essa operação aqui no ponto E do triângulo aqui da onda B, ó. Carreguei o preço até esse patamar aqui, porque já deu divergência, ó, de IFR e no preço. Acreditava que já tinha finalizado a nossa onda C, né? Mas tinha a possibilidade, ainda comento no vídeo, que a nossa onda 3 viesse em uma 4 e ainda depois uma 5, porém não quis carregar também para me proteger por essa queda tão difícil do índice. Outra situação importante é você voltar no passado e ver qual era o meu comportamento quando eu tocava na média de 200 períodos. Ele executava esse movimento abaixo da média de 200 períodos, acima dela também, ó, é onde a gente muda de comportamento. E aqui ele vem executar, ele toca na média, ele joga o preço para cima, é onde a gente resolve mudar de comportamento. Quando ele perde a nossa média móvel, esse é o primeiro alvo que o preço vem executar, é onde ele faz as mínimas para ir fazer a retração. Então são essas análises que eu quero deixar com vocês. Existem muito mais coisas para se abordar no dia de hoje, tá, no macro do preço, mas resolvi abordar aí um conteúdo de Elliott junto com alguns indicadores que eu considero mais importantes para o day trader. Espero que vocês tenham